A unção gera poder para testemunhar. Amém? Diga assim: a unção gera poder para testemunhar. Mas aí diz: como é que vem essa unção? Pastor, como é que eu recebo a unção, né? E olha, a unção nós já temos. Sabia que nós temos a unção? Você já tem a unção de Deus. Vós tendes a unção do santo, diz lá em João, né? Você já tem a unção. A unção, sabe o que é? É tipo a energia. Aqui, ó. Tem uma tomada aqui. A unção é essa energia. A unção é energia. Por isso que a unção, ela despedaça o jugo. O jugo ela tira o peso, o cansaço. Você sabia? As minhas melhores ministrações que eu acho é quando eu estou cansado. Às vezes eu venho do encontro com Deus, 3 dias ali. Quando eu não tenho nada programado. Quando eu chego aqui, cara, vem um poder, vem uma unção. Então a unção é o poder de Deus. A unção é poder de Deus. Amém, querido? E a gente precisa dessa unção, porque a unção capacita a fazer a obra de Deus. A unção é o poder de Deus, como o pastor Roberval ministrou ali. Paulo foi pregar na prisão. E como ele pregou? Louvando e adorando com as pernas presas num tronco, com as costas toda lascadas de chicotadas, sangrando e adorando ao Senhor à meia-noite. Isso é unção. Isso é o poder de Deus na vida dele. O poder, a unção capacita, amém? Mas vamos lá. E aí a grande pergunta: Senhor, como é que a gente faz essa energia funcionar? A unção já está em nós, como uma energia, como a energia está aqui. Mas como a gente faz a unção funcionar? Como eu tiro algo dessa energia? Eu tenho que ligar uma tomada. Eu tenho que conectar com a unção. A unção já está em mim, mas ela precisa ser conectada. O ventilador, o ar-condicionado, ele está aí, mas ele precisa ser conectado com a energia. E como é que eu me conecto com a energia, com a unção de Deus? Não muda isso. Faz 2000 anos, faz 5000 anos, desde que Deus é Deus na terra, que só tem uma maneira de receber essa unção. Não digo nem receber, porque nós já recebemos, de manifestar essa unção, manifestar essa energia. Só tem uma maneira. Lembra que o pastor Roberval falou aqui? Orar. Mas aqui eu vou lhe dar umas 5 maneiras. O pastor Roberval, o apóstolo Daniel falou também. Lembra do velhinho? Do velhinho de 99 anos, o pai da pastora lá, 99 anos. Todo dia lê a Bíblia, todo dia lê a Bíblia, todo dia lê a Bíblia. Onde tem algo para Deus, ele quer ir, não é isso que ele testemunhou ontem? Ele tem a unção. Um homem de 99 anos que lê a Bíblia todo dia, imagina o óculos dele como deve ser. Dói ler quando a vista já está pesada. Mas ele está conectado com a unção. Só tem uma maneira de conectar com a unção. Como é que é? Clamar ao Senhor, buscar o Senhor, orar. Amém, querido? Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Não tem, meu, se não for assim, não tem unção. Vocês viram o apóstolo Daniel, o pastor Roberval, pastor Agnes, todos nós, se nós não tivermos comunhão com Deus, não tem unção, querido. Tem unção. Pode ter pregação, porque pregar qualquer um prega, querido. Pregar qualquer um prega. Qualquer homem incrédulo, ele pode pegar uma ministração e ele pregar. Ainda mais hoje com a inteligência artificial, o ChatGPT. Você coloca um texto bíblico lá e diz assim: me dê uma pregação com base nesse texto. Ele dá vários itens para você. Mas a unção, só tem uma maneira de adquirir a unção: comunhão com Deus. Tem que estar ligado na tomada. Você está me entendendo? Amém? Tem que estar ligado na tomada. Então só tem maneira de ter unção: ler a palavra, meditar na palavra, confessar a palavra, falar o que a palavra fala, orar.
com a mente, orar com o espírito, orar em línguas. Jejuar, consagração. É a única maneira de ter unção. Está aqui, ó. 1, clame ao Senhor. 2, ore. 3, medite na palavra. 4, confesse a palavra. 5, consagre-se. Para ter unção tem que ter consagração. Você viu o poder na vida de Paulo? Você viu o poder na vida de Paulo, testemunhado pelo pastor Beval? Vai ler, quando ele fala da vida dele, em jejuns, muitas vezes, em vigílias, muitas vezes. Ele era um homem consagrado. Hoje ninguém quer mais jejuar, ninguém quer mais orar, ninguém quer mais nada, a gente só quer receber as bênçãos. Mas a consagração traz a unção, ela manifesta a unção, amém? Ela manifesta a unção. Consagrar é dedicar tempo ao Senhor. Sabe, como é que se mede a vida, querida? Você sabe como é que se mede a vida? Alguém pode me dizer como é que se mede a vida? A vida é medida pelo tempo. Não é isso? Quantos anos você tem? Fulano teve 36 anos de vida, 40 anos de vida, 50 anos de vida, 70 anos de vida, 94 anos de vida. A vida é medida pelo tempo. Amém? Então, vida com Deus é medida pelo tempo que você passa com Deus. Quanto tempo você passa com Deus? Isso é vida com Deus. E só tem unção se tiver vida com Deus, amém? Isso que fala sobre unção, o pastor Agno ministrou na sexta-feira. Você viu? A unção tem um propósito, a unção capacita. Foi ministrado isso na sexta-feira. Nós precisamos da unção, nós já temos, mas nós precisamos conectar. Só tem uma maneira, não adianta, não tem outro segredo. Tempo com Deus. Quanto mais tempo com Deus, mais unção. A energia de Deus vai fluir através de você. Amém, querido? A energia de Deus vai fluir através de você. Tempo com Deus. Vocês estão entendendo? Foi o que foi ministrado na sexta-feira pelo pastor Agno. Vamos para o segundo ponto, para ser bem objetivo. Então a vida é definida pelo tempo, amém? Então vida com Deus é tempo com Deus. É tempo com Deus. Eu fui ministrado muito nesses 3 dias. Nesses 2 dias, na sexta e no sábado. Vida com Deus. Próximo ponto. A unção, pastor Agno ministrou também, nos capacita. Agora eu vou para a ministração do pastor apóstolo Daniel. A unção nos capacita a entregar a vida. Só entrega a vida quem está debaixo da unção, meu amigo. Entregar a vida. Vocês viram o testemunho? Já pensou, cara? Se entrasse aqui, Deus nos guarde disso, um bandido aqui armado com a metralhadora. Isso é muito sério. Isso aconteceu muito nos países comunistas. Isso aconteceu, o apóstolo Daniel é angolano e deu um testemunho. Isso aconteceu lá, na guerra da Angola lá. Isso aconteceu na Romênia. Isso aconteceu nos países da cortina de ferro, quando eles foram conquistados pela União Soviética. Imagina, entra um bandido aqui e diz: quem ama Jesus vem para cá e vai ser metralhado. Quem não ama Jesus pode sair pelaquela porta. Querido, amar ou não a Deus é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Não adianta, religião, igreja, não é questão de vida ou morte não, mas amar a Deus é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. Quantos estariam dispostos a morrer? Puxa, hoje a gente às vezes não quer dar um pouquinho do nosso tempo, um nadinha. A gente vive muito bem aqui no Brasil, mas hoje mesmo, querido, hoje mesmo,
em países na Coreia do Norte, no Irã, no Afeganistão. Eu sou assinante do Portas Abertas, que é um órgão, uma missão que cuida de cristãos perseguidos em todo o mundo. Tem cristãos que não podem falar que são cristãos, que eles se reúnem escondidos, que eles são presos, olha, parece que não, a gente vive nesse paraíso aqui, mas vai pesquisar na internet. Essa semana eu vi na África, vários cristãos foram assassinados por grupos terroristas, decapitados, por serem cristãos. Então, a unção, ela capacita entregar a vida. Eu te dou minha vida, olha, entregar a vida é entregar tudo, entregar o seu tempo. Por isso que a igreja do nosso tempo é a igreja de Laodiceia, é uma igreja morna, superficial, que adora a Deus só lá na igreja, mas nos seus relacionamentos, nos seus compromissos, odeia, qualquer coisa fica com raiva, qualquer coisa fica odiando, qualquer coisa quer matar, qualquer coisa quer se vingar. Não, quem tem a unção, entrega. A unção capacita a entregar a nossa vida. Todo dia tem que entregar a vida. Para vir para esse culto tem que entregar a vida. Para fazer a obra de Deus tem que entregar a vida, querido. Tem que entregar a vida todo dia. Está lá, eu fui ver, esse texto tem no Salmo 44 e tem também em Romanos 8:36. Como está escrito: por amor de ti, olha, por amor, a gente entrega a vida por amor. Quando a gente ama, a gente entrega a vida, querido. Se você vê um bandido atacar o seu filho que você ama, você corre para frente dele e diz: mata a mim, não mata o meu filho. Você está disposto a entregar a vida pelo seu filho porque você ama o seu filho. Quando alguém afeta o nosso filho, a gente cria coragem, né? Vem uma coragem sobrenatural. Eu me lembro uma vez, na minha casa lá, teve alguma coisa. Eu sei que eu vi um barulho, alguma coisa, eu pensei que algo estava acontecendo com meu filho. Não sei. Eu pulei a janela lá fora. A gente faz loucura pelos filhos, está disposto a morrer. Por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Graças a Deus que o 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então a unção nos capacita a entregar a nossa vida. Diga não para a sua carne, amém? A unção faz a gente dizer não para a nossa carne. Cara, cadê o feriado do pastor Roberval? Sábado para ali, domingo para ali, segunda para ali. A nossa vida é assim, querida, a nossa vida é assim. Esses dias eu fui pro Juruti, no Pará. Fui conhecer os familiares do Douglas. Eu orei umas 10 vezes lá. Onde eu ia, eu orava. Eu dava o meu testemunho. Onde eu vou, eu dou meu testemunho. Tem vezes que a menina me bate assim, chuta assim por baixo das pernas assim. Para, fala demais. Mas onde eu vou, eu dou meu testemunho. Lembra que o pastor Ravel disse: a nossa maior pregação, o nosso testemunho, o que Deus fez na nossa vida. Agora, se Ele não fez nada na tua vida, como é que tu vai testemunhar alguma coisa? Mas Ele fez. Você que muitas vezes não vê o que Ele fez. Então, a unção nos capacita a entregar a vida. Diga não para a sua carne, diga sim para Deus. Manifeste o amor de Deus. A unção manifesta o amor de Deus. Como é que o amor de Deus é manifestado? Ajude alguém. A gente às vezes, quando pensa em fazer a obra de Deus, a gente só pensa em termos de igreja, de ministério. Mas não, meu irmão, quando você ajuda alguém, quando você ajuda um pobre miserável na rua, quando você ora por alguém que está sofrendo, quando você leva uma mensagem. Queridos, inúmeras vezes eu estou lá em Curitiba, mas inúmeras vezes eu ministro as pessoas por telefone. Meus familiares, meus sobrinhos, meus parentes, irmãos da igreja.
E eu encaro isso com a obra de Deus. Digo, poxa, às vezes eu tenho que fazer algo hoje, eu tenho que ministrar na vida de alguém hoje, eu preciso ajudar. O amor de Deus é assim: ajude alguém. Ajude alguém, isso é entregar a vida, manifestar o amor de Deus. Ministre alguém, levante alguém, oferte aí na igreja, mas ajude pessoas que estão passando necessidade. Tem pessoas que estão sofrendo, que você é muito mais rica do que eles, que eles têm muito menos do que você. Ajude alguém, isso é amor, né? Doe. Olha, a gente precisa muito de sabedoria em duas coisas. A Bíblia diz assim: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que andar no meio da estrada, querido. É igual lá a 319. Eu já viajei na 319. Se o cara for muito pelo lado, ele escorrega, sai da estrada, e para ele voltar, porque é só lama lisa, ele não volta mais. Se não puxar ele não volta. Se alguém não puxar, não volta. Dois caminhos: prodigalidade e avareza. O avarento, ele economiza tudo ele quer economizar. O pródigo, tudo ele quer gastar. Mas o verdadeiro caminho é o caminho do equilíbrio. Administre a sua vida no caminho do equilíbrio. Então, ajude. Eu creio no poder de ofertar, no poder de ajudar as pessoas. A unção, ela nos capacita a doar, a ser generoso. Que Deus que nós não sejamos levados nem para a avareza, nem para a prodigalidade. Quarto e penúltimo, a unção, ela produz renovação. Amém? Renovação. O pastor Roberval ministrou. A unção renova a nossa vida. A unção produz renovação. A ausência da unção produz a morte, querido. Ei, todo crente desviado hoje, um dia foi um crente cheio do Espírito Santo, mas parou, lembra? Deixou as primeiras obras, foi esfriando, e a Bíblia diz: não extingueis o Espírito, não apagueis as profecias. E esfriaram, e morreram espiritualmente. E sinceramente, querido, a Bíblia não diz que nós seremos salvos de qualquer maneira, não. Ela diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, não é os 100 metros rasos. Ser fiel até a morte. Jesus disse: naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome operei curas. Cara, esses caras foram usados por Deus, esses caras foram cheios do Espírito. Mas no final Jesus diz: eu nunca vos conheci. O apóstolo Paulo dá esse mesmo ensino lá no livro, da carta aos Coríntios. Ele diz: olha, irmãos, vocês lembram que no tempo de Moisés muitos foram batizados, né? Atravessaram o Jordão, receberam a unção, seguiam a Cristo, que a pedra que eles seguiam, a nuvem, a pedra era Cristo, mas depois não entraram na terra prometida. A Bíblia diz assim, para a gente sempre guardar. Jesus disse: cuidai para que o vosso coração não seja sobrecarregado pelas coisas deste mundo, e o dia da minha vinda vos pegue de surpresa. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que eu quero dizer? Não fique acomodado, não se acomode, faça as coisas antigas que você fazia antes, volte a fazer de novo. Lembra? Deixaste o primeiro amor, volta às primeiras obras. A Bíblia diz:
Faz o que tu fazia antes. Volte às primeiras obras. Faça coisas novas. Às vezes a gente fica só falando das glórias do passado. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas precisamos fazer coisas novas agora ainda. Eu recebi direção de Deus nesse congresso, eu não sei você. Aquela palavra que o apóstolo Daniel me deu, eu recebi. Então, faça coisas novas. Não se acomode. Querido, não pense. A gente olha para esse mundão e vê assim as igrejas lotadas. E você diz, poxa, toda essa multidão vai ser salva. Não se engane, querido. A porta é estreita e o caminho é apertado. Quem disse isso foi Jesus. Permaneça firme na sua vocação e eleição, aguardando o dia do Senhor. Não pense que porque você fez uma oração, porque você frequentou uma igreja, tua salvação está garantida, não. Deus já sabe quem serão salvos, mas nós temos a esperança da salvação. Então cada um de nós procure viver do modo digno do evangelho em que fomos chamados. Então, faça coisas novas, procure entender qual é a vontade de Deus, e não vos conformeis com este século, ó. Não se conforma com esse mundo, querido, não se conforma com esse mundo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimenteis ou compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Procure a vontade de Deus para a sua vida, porque senão você morre, querido, porque senão morremos. A vida cristã é uma questão de vida ou morte, está lá em Deuteronômio 28, escolhe a vida. Não pense que todo mundo que está para a igreja, que está nas igrejas, vai para o céu, não, querido. Tem pessoas que curam, que operam maravilhas, que operam nos dons, e Jesus vai dizer, não conheço vocês, porque o dom quem dá é Deus. O dom quem dá é Deus. Os teus dons não significa que tu está agradando a Deus, não, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não tira o dom que Ele dá. Se o cara é bom em fazer algo, ele vai ser bom naquilo o resto da vida, nem que ele tenha se desviado. A pregação da palavra, isso é um dom, Deus dá. E o pregador, ele pode estar pregando, ele está todo errado, mas ele tem o dom de pregar, e as pessoas vão ser salvas através do dom, mas ele não. Por isso que ele diz, em teu nome curamos. Olha, eles estavam confiando nos dons deles. Em teu nome nós curamos, em teu nome nós batizamos, em teu nome nós fizemos coisas tremendas, maravilhas. E ele diz, vocês fizeram o mesmo, mas eu não conheço vocês, nunca vos conheci. Nunca houve uma conversão sincera, verdadeira. Havia só a valorização dos dons. A unção produz decisão e ação. A unção produz depois que a vontade de Deus estiver clara para você, haja, faça alguma coisa. Mano, todo sonho sem ação não vale nada. Você pode ter o mapa do tesouro, mas se você não for caminhar até o mapa onde encontrar o tesouro, você não vai encontrar. A ação é que produz o resultado. Então descubra qual é a vontade de Deus, e depois que estiver clara para você, haja. Não haja do seu jeito, da sua maneira, haja debaixo da vontade de Deus. Essa semana eu estava dando testemunho lá no cabeleireiro, cortei esse cabelo bonito agora, estava dando testemunho lá, estava dando testemunho para uma pastora, que o marido dela faleceu na Covid, e eu falando para ela como eu deixei um emprego que era segurança para o resto da vida, e eu falando para ela dos milagres financeiros que Deus fez na minha vida, e ela começou a chorar, porque ela disse, pastor, do mesmo jeito, o meu marido faleceu,
Meu marido era pastor, ele faleceu durante a Covid, mas pastor, Deus fez cada milagre na minha vida. O Senhor é bom, querida. O Senhor recompensa quem faz a sua obra. Deus abençoa, querido. Deus abençoa. Provérbios 4,18. Agora olha lá, para terminar. Haja. Olha, Deus, Ele não dá o caminho logo tudo claro, não. Olha, tu vai fazer. Não. Ele diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora. Você já viu? À noite, assim, 4 horas da manhã. Vai para o mato, assim, na cidade não tem muito, mas vai para o mato. Você vê, mal você vê as sombras das árvores, ali, aquela penumbra. Aí vai amanhecendo, vai clareando, aí você vai vendo o caminho. Ele está dizendo aqui, ó, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando Deus ele nos dá uma direção, Ele não diz logo tudo, não. Ele falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí a Bíblia diz, e Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus não dá logo tudo pronto, não. Olha, tu vai fazer isso. Não, Deus não dá tudo pronto, não. É como a luz da aurora, Ele dá sinais. A gente não entende muito bem ainda. E aí na caminhada a gente vai, Deus vai clareando, vai dando direção. E aí você vai seguindo essa direção. Então, siga a direção de Deus. Faça algo para Deus. Amém, querido? Temos aqui, como colocamos no início, Deus falou o teu coração nesse congresso. Tome uma decisão. Faça. Procure saber qual é a vontade de Deus. Procure saber qual é o teu chamado. E faça. E aí, pastor, eu vou fazer, todo mundo vai reconhecer o meu trabalho? Não, querido. Você vai ter muitas decepções. Você vai ter muitas ingratidões. Mas você está fazendo para Deus e não para homens. Ele diz o texto: tudo que fizerdes, seja por palavras, seja por ações, façam como para o Senhor. Olha, quando a gente quer a glória e o reconhecimento, nós já perdemos a bênção. Como o pastor Agno ministrou aqui, é 2 armadilhas. Você já notou na igreja? Eu tenho 20 anos de cuidando de igreja, 22 anos. É assim, ninguém faz nada. No dia que algum faz alguma coisa, todo mundo, mas fez desse jeito, fez, olha, fez assim, não, pronto. Ninguém está fazendo nada, está tudo bem. Quando alguém faz alguma coisa, devia ter feito assim, fez assado, fez desse jeito, fez dessa maneira. Então, esqueça reconhecimento humano. Você está fazendo para Deus. Não nos esqueçamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quem desfaleceu? Quem desfaleceu é aquele que disse: não vou fazer mais nada, vou cuidar da minha vida, estou fora desse negócio, chega de ser besta. Esse morreu, esse desfaleceu, esse desistiu da caminhada, esse negou a Cristo, porque Cristo, Ele deu exemplo para nós. Quando agredido, não revidava, quando injuriado, não injuriava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, eu quero te desafiar para buscar a unção de Deus, para buscar a direção de Deus e tomar uma decisão, e nos ajudar. Nós precisamos da ajuda de vocês aqui nessa igreja local. Amém, querido? Precisamos. E eu nunca fui assim também. Lembra o pastor Roberval disse? Meu irmão, a obra de Deus não é nada, é obrigado. Nada é obrigado. Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, venha. Tem um preço. Tome a sua cruz e siga-me. A caminhada cristã, ela tem um preço. Amém? Tome a sua cruz e siga-me. Mas ele disse: mas eu prometo para vocês que aquele que deixou pai, mãe, irmãos, bens, por amor de mim, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. Amém, querido?